Saudações, investidor! Tudo bem com você? Você está no canal Aportando Conhecimento e no vídeo de hoje a gente vai fazer o que você, investidor, tem que fazer quando você está tomando um prejuízo gigantesco na Bolsa de Valores. Então aqui, ao longo desse vídeo, a gente vai dar alguns caminhos possíveis para você seguir. Então, na verdade, o que tem acontecido? Muita gente está tomando aí um prejuízo violento, que investiu em alguns ativos que não deveriam ter investido, outros que acreditou que era uma coisa e era outra. E nesse vídeo daqui, a gente vai falar exatamente o que você precisa fazer quanto a isso. E, na verdade, a gente vai utilizar aqui como métrica o DEVA 11. O DEVA 11 atualmente está custando aí R$60 a cota, mas se a gente analisar as últimas 52 semanas, ele chegou a custar mais de R$100. Ou seja, ele é um fundo que tem muita gente que está num prejuízo considerável e a gente vai utilizar o DEVA 11 de exemplo aqui nesse vídeo para falar um pouco melhor qual que é a melhor forma de você se comportar frente a esse prejuízo. Será que você tem que comprar mais? Será que você tem que vender? Será que tem que só manter em carteira e esquecer? É exatamente isso que a gente vai falar aqui. Mas qual que é a primeira coisa que você tem que fazer quando você tem um ativo que você está tomando um prejuízo muito grande? Bem, a primeira coisa é você entender o porquê que ele caiu tanto assim. Será que ele está passando por um grande problema? Ou será que não, ele está só caindo por cair? Bem, existem muitos ativos, muitas ações, muitos fundos imobiliários na Bolsa de Valores que a cotação caiu muito, porque esses ativos vêm enfrentando problemas gigantescos. E também existem muitos ativos que também caíram muito, mas que simplesmente não tem problema nenhum. Então você fazer essa distinção de será que temos um problema ou não é extremamente interessante. Então, utilizando o DEVA 11 aqui como exemplo, a gente vê desde a época do IPO dele lá em novembro de 2020 até aqui próximo de fevereiro, março desse ano, a gente vê que a cotação já vinha caindo. E durante toda essa queda, a cotação simplesmente caiu sem motivo nenhum, simplesmente por movimentos de mercado. Mas aqui que vem a grande questão, porque a partir daqui da primeira metade desse ano, a gente percebe que ele cai muito mais rápido do que ele vinha caindo antes. Bem, esse momento aqui ele cai realmente bastante, devido a agora sim ele apresentar sérios problemas de inadimplência. Ou seja, o DEVA 11 ele é um fundo imobiliário de papel, ele empresta dinheiro para empreendimentos através de CRIs e ele está tomando uma série de calotes desses CRIs. E por isso que ele vai então assumir um prejuízo muito grande no futuro e por isso que a cota já está caindo, levando esse prejuízo que ele vai assumir lá no futuro já a valor presente. Então, na verdade, essa grande queda que o DEVA 11 sofreu nos últimos tempos realmente é totalmente justificada e realmente é válida quando a gente compara os problemas que o fundo vem passando. Mas agora eu te pergunto, se você pudesse vender esse fundo imobiliário ou essa ação que você está no prejuízo, agora, nesse momento exato, pelo mesmo preço que você vendeu, ali ficando no 0 a 0, sem ganhar dinheiro, sem perder dinheiro, você faria isso na hora e ainda pensaria, ufa, ainda bem que eu me livrei dessa bomba? Bem, se você fizesse isso, se a resposta para essa pergunta realmente for sim, então na verdade foi um erro você ter comprado esse ativo. Foi um erro você ter comprado um fundo imobiliário ou uma ação que tinha um risco muito grande, que você não calculou direito o risco que você estava disposto a correr. E por isso que agora esse risco se tornou um grande problema, e por isso que às vezes esses ativos, essas ações, esses fundos imobiliários vêm dando sérios problemas e por isso que eles acabaram caindo tanto. Então, se você chegou à conclusão que é um erro você ter isso em carteira, o que você tem que levar em consideração? Que você nunca deve comprar mais dessas cotas, mais dessas ações, simplesmente para baixar o preço médio. Ah, você comprou lá a 100, agora está 60, você vai comprar um pouco mais para baixar o seu preço médio. Não, não, não. Não faça isso em hipótese alguma. Porque se você já tem um ativo que está enfrentando problemas e você já percebeu que foi um erro você ter investido nele, por que você vai acabar comprando mais dele? É uma coisa que realmente não faz sentido nenhum, mas muita gente, às vezes, ali no desconforto de estar no prejuízo, acaba comprando mais cotas, mais ações desses ativos que, na opinião delas, já foi um erro ter investido, para agora baixar o seu preço médio, quando na realidade isso não te ajuda muito, ele só te coloca aí num problema cada vez maior. Então, se você chegou na conclusão de que foi um erro você ter investido nesse ativo, nesse fundo imobiliário, nessa ação, você agora tem apenas duas opções. Ou você pode manter em carteira e aceitar e esperar que algum dia recupere, ou você pode vender, assumir mesmo esse prejuízo e seguir a vida e acabar pegando esse dinheiro que ainda sobrou e investindo em ativos muito mais interessantes.
Eu, na minha opinião, prefiro muito mais a opção de número 2, mas isso não é uma regra. Se você preferir a opção 1 e deixar lá em carteira e falar, não, no longo prazo a gente vê isso, não tem problema nenhum. Eu, no meu caso, acredito que a opção 2 de você vender e assumir o prejuízo, pegar esse dinheiro que sobrou após essa queda e tentar comprar alguma coisa muito mais interessante, acabe sendo melhor para o investidor. Mas essa é só a minha opinião. E deixa aqui nos comentários qual que é a sua também. Mas agora eu vou dar um exemplo real de uma coisa que eu fiz na minha carteira. E eu até queria dar esse exemplo na questão de fundos imobiliários, já que o nosso canal fala muito mais de fundos do que de ações, mas como é um exemplo real, acaba que eu não tenho um exemplo real para falar sobre fundos imobiliários, apenas sobre ações. Então eu vou dar um exemplo real da minha carteira de uma vez que eu assumi um prejuízo para comprar uma outra ação. Então, na verdade, o que aconteceu? Há muito tempo atrás, quando eu comecei a investir, eu comprei Sanepar a um preço extremamente errado, a um preço que não era tão interessante assim e que não geraria bons retornos. Se eu não me engano, eu comprei aí a R$5 a ação. Atualmente eu fui vender ela em uns R$4,40, até recebi um pouco de dividendos no meio disso, acabei comprando bastante também, lá no 3 e pouco, quando a ação caiu, mas ainda estava no prejuízo, e eu optei recentemente por vender as minhas ações de Sanepar para comprar ações da Boa Safra. E na minha visão faz mais sentido eu como investidor ter Boa Safra, que é uma empresa que pode multiplicar por muitas vezes, do que a Sanepar, que é uma empresa com risco muito menor, mas também um potencial de retorno muito menor também. E gente, esse vídeo agora vai chegando por aqui, eu vou pedir para você se inscrever no canal e até um próximo vídeo.